Ezequiel, capítulo de número 2, está escrito: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais que prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Amém, igreja? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, fecha os olhos, vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor nos reuniu aqui. Por vontade própria, acredito, ó Pai, que poucos estariam na sua casa nessa noite. Semana pesada, muito cansativa, mas os seus filhos, com aquele desejo de te servir, de te agradar, atravessaram ruas, avenidas, campos e vieram para a sua casa, e estão aqui na sua presença. Senhor, queremos tocar os céus esta noite, mas se não conseguirmos tocar os céus, que os céus nos toquem aqui nessa noite. Seus filhos vieram de um dia na sua presença, tiveram um encontro com o Senhor lá no Peniel, que aquela mesma glória que lá se manifestou, Senhor, que ela reverbere sobre nós aqui nesta noite. A casa é sua, a igreja é sua, as ovelhas são suas, e o Senhor tem liberdade plena para curar, para batizar com o Espírito Santo, para libertar as vidas, para dar sinais, para fazer prodígios. Senhor, mostra a sua presença na casa, porque se a sua presença não estiver aqui, não vale a pena estarmos aqui, ó Deus. Mas a minha certeza, Senhor, é que o Senhor não apenas está aqui, mas o Senhor está se manifestando aqui. Enche esta casa de alegria. Os batizados com o Espírito Santo nesta noite, ó Pai, que tenham plena liberdade de falarem contigo nas línguas dos anjos. Aqueles que nunca tiveram esta oportunidade ou esta experiência, o Senhor pode batizar com o Espírito Santo nessa noite. Para isso, ó Pai, nós te damos plena liberdade. Senhor, fica conosco nessa noite e fala conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. O texto que eu li nesta noite com vocês é um texto muito bonito. O profeta Ezequiel viveu num tempo de muita dificuldade. Ele teve a infelicidade, o infortúnio de nascer num tempo de juízo sobre a nação de Israel. A nação de Israel, a nação da Bíblia, o povo eleito, o povo escolhido pelo Senhor, passou por altos e baixos na sua trajetória. Houveram dias em que eles adoraram a Deus na plenitude, com alegria, com força. Houveram outros dias em que eles trocaram Deus por outros deuses, os deuses da Mesopotâmia antiga: Baal, Astarote, Azera, Marduk, Sete e outros mais. Então eles oscilavam entre a bênção e a maldição. Por centenas de anos, Deus começou a enviar mensageiros a eles dizendo: não foi para isso que eu salvei vocês, não foi para isso que eu tirei vocês lá da terra do Egito, da terra pagã, não foi para isso que eu deixei vocês ficarem libertos de mais de 400 anos de peso de escravidão. Eu dei para vocês um norte, eu dei para vocês um alvo, um objetivo, que era Canaã, a terra da promissão. E ao entrarem em Canaã, vocês deveriam me agradecer, deveriam me adorar, mas aí vocês acabam me trocando por tudo. Então vou começar a dar recados, diz o Senhor. Se vocês não se arrependerem, eu punirei vocês. Se vocês não voltarem pelo caminho que eu ensinei, virá sobre vocês um tempo ruim, um tempo de juízo. Alguns acreditaram e se santificaram,
mas a nação como um todo continuou desviada das presenças, ou da presença do Senhor. E isso trouxe sobre eles esse tempo ruim, que foi o tempo em que Deus ergueu o profeta Ezequiel. Esse texto do capítulo 2, já fazia 5 anos que Israel estava cativo dentro de uma terra, da terra de Babilônia. Deus usou os babilônios para poder corrigir o seu povo. Deus usou uma nação extremamente poderosa para entrar dentro da terra prometida, onde Israel estava, para queimar o altar deles, para derreter tudo aquilo que havia de riqueza em ouro, estabelecidos por Salomão e outros mais. Deus permitiu que o seu povo ficasse empobrecido, humilhado e completamente destruído. E não só isso, agora Deus vai deixar o seu povo ficar mais uma vez escravizados. Eles saem de Jerusalém e caminham por 1.600 quilômetros no meio do deserto. Tempo suficiente para colocar a cabeça no lugar e começar a entender que o erro que eles haviam cometido havia ferido o coração de Deus. No meio daquele caminho estava Ezequiel. Nesta época ele era apenas um garoto. Ezequiel era filho de um sacerdote, ou seja, ele era de uma linhagem santa. O pai dele, o avô dele, o bisavô dele, o tataravô dele, foram escolhidos por Deus para atuarem dentro do santuário, dentro da igreja do Velho Testamento, dentro do templo. Eles começaram lá no tabernáculo, no meio do deserto, que era um templo que se montava e desmontava, e terminaram lá no templo de Salomão, extremamente poderoso e magnífico. E eram sempre da mesma linhagem, a linhagem da tribo de Levi. Esse rapaz, chamado Ezequiel, estava com 17 anos quando isso aconteceu. Com 17 anos de idade, ele assistiu em loco o templo de Deus ser queimado, os sacerdotes serem assassinados, as plantações de Israel serem queimadas, as mulheres sendo violentadas e estupradas, as crianças sendo assassinadas, e deixaram em vida apenas os homens mais jovens que tinham força e robustez física, para que pudessem, lá dentro de Babilônia, executarem um trabalho de escravidão. Ezequiel era só um jovem. Aqui no capítulo 2 que eu li para vocês, já se passaram 5 anos. Ou seja, fazem 5 anos que Ezequiel está trabalhando como escravo, acordando bem cedinho, descendo à beira do rio Quebar, que era o rio de Babilônia, pegando água e colocando água dentro de potes amarrados em uma cana, uma espécie de canaleta, que se colocava sobre os ombros, e subia então a ribanceira do rio e ia até o centro da cidade. Ele não fazia isso uma vez por dia, eram dezenas, às vezes centenas de vezes por dia. Ele fez isso por 5 anos a fio, sem direito a feriado, sem direito a dia santo, sagrado, sem direito a descanso, porque ele era um escravo, ele não era um trabalhador contratado. Ao lado dele, mais de 1 milhão de judeus escravizados, povo que 5 anos antes tinha um templo erigido, tinham riqueza, tinham comida, tinham favor de Deus, mas não davam valor à presença de Deus, não davam valor à riqueza que Deus havia dado a eles, não davam valor a tudo que Deus havia feito por eles. Eles achavam que podiam brincar com Deus todos os dias, achavam que Deus era uma espécie de paizão que fecha os olhos e vai empurrando com a barriga. Achavam que os profetas que se levantaram e falavam: Deus vai puxar a orelha de vocês, Deus vai trazer juízo sobre a terra, achavam que eram homens extravagantes, fanáticos, religiosos, que achavam que podiam ser a voz de Deus na terra. Acreditando ou não, eles viveram para ver a maldição acontecer. Eles viveram para ver os seus pais serem assassinados, seus casamentos destruídos, sua riqueza dilapidada, sua fé rasgada. Se a nação toda estava aprisionada, estava triste, eu imagino o garoto Ezequiel, porque ele não é de uma tribo comum. Israel era feito de 12 tribos, cada tribo tinha uma função dentro do país. A tribo de Ezequiel era a tribo dos levitas. Os levitas não pegavam no pesado,
Os levitas não aravam a terra, os levitas não costuravam roupa, os levitas não pescavam, não caçavam. Os levitas só adoravam. Eles acordavam de manhã, iam para a igreja, e lá cantavam, e lá salmodiavam, e lá apresentavam sacrifícios a Deus, e no finalzinho do dia retornavam para suas casas com o sentimento de missão cumprida. Ezequiel cresceu vendo o pai dele fazendo isso, e o pai de Ezequiel viu o pai dele fazendo isso, e o pai de Ezequiel viu o pai dele fazendo isso. E se voltássemos lá no tempo, chegaríamos no primeiro sumo sacerdote de Israel, que foi Arão, aquele escolhido para falar entre Deus e os homens. Ezequiel, no meio da caminhada, naqueles 1.600 quilômetros, deve ter caminhado pensando: onde foi que eu errei? Por que eu estou pagando pelos erros do meu pai? Por que eu estou pagando pelo erro do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô? Por que eu estou pagando pelo erro da nação da qual eu faço parte? Eu imagino que 1 milhão de dúvidas percorreu a mente desse rapaz. Lembra que eu disse que ele tinha 17 anos? Pois bem, a chamada de um levita começava com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, o menino, que era da tribo de Levita, que era filho de sacerdote, era segregado do meio do povo. As crianças estavam na rua brincando, e ele estava em um ambiente com uma figura masculina, pai, tio, avô, ensinando a ele as letras sagradas. Com 5 anos de idade começava o ensinamento sobre Deus. Ezequiel sentou em uma cadeira, enquanto seus amiguinhos brincavam de pique de esconder na rua. Enquanto as crianças tinham uma vida normal, a dele não era normal, porque ele havia sido escolhido para ser uma bênção sobre o povo, e um homem que direcionaria o caminho do povo à presença de Deus. Ele viu o pai dele fazer isso, essa era a tradição da família. Com 5 anos, ele vai aprendendo, aí ele é letrado, aprende a ler, aprende a escrever, aprende os rituais. Com 12 anos de idade, ele já tem dentro da sua memória decorado o livro de Levítico. 613 leis ele era capaz de falar na ponta da língua. Com 13 anos, ele já está apto para cantar. Então ele está preparado. Com 17 anos de idade, ele está para se formar, porque com 18 anos de idade, esse menino sairia do alpendre do átrio, ou do alpendre do santuário, e então entraria dentro da igreja para trabalhar como um funcionário da igreja do Velho Testamento, como sendo um levita que cantasse, ou um levita que escrevesse, um escriba, ou um levita que tangesse, que tocasse instrumentos. Até os 17 anos ele podia chegar apenas na entrada do santuário, ali na calçada. Dali da calçada ele aprendia, o pai mostrava o tamanho do templo, as medidas que Deus havia dado a Moisés. Ele aprendia superficial, mas com 18 anos de idade, ele entraria dentro do templo e colocaria em prática tudo que ele aprendeu de 5 anos até os 18. 13 anos da sua vida sem brincar na rua, dona Cidinha. 13 anos da sua vida vendo os meninos, os amigos irem para a baladinha, e ele não. Por quê? Porque ele era santo, convocado por Deus para aquilo. Mas havia um propósito, ele tinha um propósito lá na frente. Vai valer a pena, porque o meu pai foi sacerdote, o meu avô foi sacerdote, o meu bisavô foi sacerdote, o meu tataravô foi sacerdote, eu também serei um sacerdote. Faltava só 1 ano para acontecer isso, 1 ano para se começar a realizar o sonho da vida dele. Mas um belo dia ele acorda lá com seus 17 anos de idade, e quando ele está chegando perto do templo, ele vê cavalos, cavalaria, soldados que usavam uma roupa estranha, que carregavam bandeira de um deus estranho, entrando dentro do templo, arrastando os sacerdotes pelos cabelos, degolando alguns deles. A tradição diz que Ezequiel viu o pai ter o pescoço cortado, a cabeça separada do corpo. A tradição diz que Ezequiel viu a sua família inteira ser dilacerada, porque como Israel não era uma nação normal, em qualquer nação normal, Babilônia não iria no santuário, iria no palácio do rei. Mata o rei e você tem o povo nas mãos. Mas a nação de Israel não era uma nação normal, era uma nação que tinha um rei humano, mas acima do rei humano tinha o rei dos reis, que era o Senhor lá em cima. Quando Babilônia foi atacar Israel, eles estudaram a cultura dos judeus primeiro, e sabiam que só tinha uma maneira de deixar os judeus amedrontados, era atacar a religião deles.
porque as histórias diziam que o Deus dos judeus era um Deus que os defendia. A história dizia que a história do Deus dos judeus era um Deus vingativo. Os assírios que o digam, em uma só noite 185 mil soldados morreram pelo toque da espada de um único anjo, está escrito na palavra. Sodoma e Gomorra que o diga, 3 anjos entraram na cidade, estenderam as mãos e todos os homens ficaram cegos. Os cananeus, os heveus, os girgazeus conheciam a história do Deus de Israel. Os egípcios sofreram com as 10 pragas e quase foram dizimados da história. Todo mundo tinha medo do Deus dos hebreus. Então, os babilônicos, que não tinham a fé nesse mesmo Deus, porque o Deus deles, para eles era maior, entenderam, só tem um jeito de aprisionar Israel. Não adianta tomar o palácio, temos que tomar o templo. Não adianta tomar o templo, temos que matar os homens de Deus. Temos que destruir o que é sagrado para eles. Porque se o Deus deles for de verdade, ele vai nos dizimar. Mas se o Deus deles não for de verdade, eles vão simplesmente sofrer. E Ezequiel, que cresceu ouvindo as histórias do Deus de Israel, que cresceu vendo o seu povo contar lendas, agora assistiu em loco os seus sonhos serem derrubados. Viu o pai ser assassinado. E ele é arrastado naqueles 1.600 quilômetros. Eu imagino ele andando e os outros escravos hebreus olhando para ele e murmurando: aquele ali é filho do pastor. Qual pastor? O pai dele era Buzi, o sacerdote. Todo ano o pai dele profetizava para nós dizendo que haveria bênção. No dia do Yom Kippur, o dia do perdão nacional, o ano passado o pai dele disse: vocês trouxeram as ofertas e assim diz o Senhor, haverá paz, haverá prosperidade, haverá perdão. Mas o pai dele disse que haveria bênção e veio a maldição. O pai dele disse que haveria prosperidade e veio a pobreza, que haveria saúde e agora veio a morte. Eu imagino as pessoas segregando Ezequiel, se separando dele, dizendo que ele era filho de um falso profeta. Esse garoto, quando entrou em Babilônia, ele carregava o peso da sua família. Então, dentro do cativeiro, ele era um escravo que era abandonado pelos seus próprios amigos. As pessoas tinham vergonha de estar perto dele, pela raiva de saber que o pai dele não anunciou a eles esse tipo de miséria que viria. E aí eu fico imaginando, abandonado pelos amigos, rejeitado pela nação, caluniado de ser filho de um falso profeta, assistiu o pai e a mãe serem assassinados, ele viu seus sonhos serem diluídos e destruídos, ele viu o santuário pegar fogo, Jerusalém ser queimada. Ele está 5 anos escravizado, fazendo o serviço de um jumento, carregando uma canga sobre os braços com água, subindo e descendo no rio Quebar, e mesmo assim a fé dele não é abalada. Começamos a nos entender aqui. Onde é que esse rapaz arrumou força para aguentar tanta luta? Eu conheço gente que troca Jesus por um quimba de cigarro fumado. Eu conheço crente, se você olhar torto para ele, ele não vem mais no culto. Se você pisar no dedão do pé dele, ele troca de igreja como se troca de roupa. Não suporta nenhum tipo de luta. Vem uma doença, ele fez uma campanha, o milagre não veio, ele abandona tudo. Eu queria saber que força esse rapaz tinha. Onde é que ele arrumou força para encarar as tragédias da vida, continuando adorando a Deus? Pastor, eu já li o livro de Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 2, não tem nenhuma oração dele, não tem ele dando glória a Deus, nem aleluia. Como é que o senhor sabe que ele continua adorando a Deus? É simples, no meio de 1 milhão de cativos, Deus vem falar com ele. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Tem 1 milhão de escravos, tem 1 milhão de judeus que sofreram a mesma coisa, mas Deus não foi na casa de ninguém, a não ser na vida de Ezequiel. Deus foi até a beira do rio Quebar falar com aquele garoto. Deus chamou ele e disse: põe-te em pé, Ezequiel, porque eu vou falar contigo. Eu imagino o coração de Ezequiel, Fernando, saltando, dizendo: chegou o dia do livramento. Se Deus está falando comigo, o cativeiro vai abrir a porta, Deus vai me tirar daqui, eu vou deixar de ser escravo. Mas a promessa de Deus para ele nesse dia não foi essa. O Senhor disse: eu vou te levantar como um profeta dentro desse cativeiro. Como assim, Senhor? Não vai me tirar daqui? Não, eu vou usar você aí dentro.
Eu vou mostrar para as pessoas que eu sou Deus e que eu tenho poder nas minhas mãos. O homem pode aprisionar o corpo, mas não pode aprisionar a alma nem o espírito. Ezequiel, eu olhei 1 milhão de judeus que estavam escravizados, com ferro nos pés e nas mãos, e parece que esse ferro foi até a alma deles e calou a boca deles. Eles não me adoraram, eles desistiram de mim e murmuraram contra mim. Os grilhões que colocaram nos seus braços, nos seus pés, não aprisionaram a sua alma. Porque nesses 5 anos escravizados, todos os dias você olhava para o céu, Ezequiel, e dizia: fala comigo, Senhor, visita a minha vida, Senhor. Eu fui treinado para te adorar, eu fui ensinado a te adorar. E é sobre esse ensinamento que ele teve que eu quero falar com vocês. Só existe uma forma de entender Ezequiel, Márcio, é a gente tentar entrar na vida dele, para saber o que ele viu, o que ele ouviu e o que ele sentiu, para ter tanta força para aguentar o tranco que veio na vida dele. E um dia, meditando nisso, eu fechei os olhos e imaginei Ezequiel. Como eu conheço a história, como eu conheço Israel, já estive lá várias vezes, eu imaginei a casa dele, uma casa na montanha, uma caverna, uma casa simples, numa casa onde morou o avô dele, o bisavô, o tataravô e o pai. Os levitas, que eram da linhagem sacerdotal, não eram ricos, não podiam ter riquezas, não ganhavam salário. A herança deles era o próprio Deus. Era Deus quem providenciava a comida deles, e o povo dava para eles a roupa, e o resto era eles cantando e adorando de manhã até o final da noite. Esta era a vida dos levitas. Eu imagino um cômodo, um buraco, uma cama, não como as bonitas que nós temos hoje, mas peles de animais jogadas pelo chão. Ali num canto, um homem, uma mulher e um menino de 5 anos de idade, porque aos 5 anos começavam-se os ensinamentos. E esse menino acordando de manhã, antes das 5 da manhã, porque antes das 5 da manhã os sacerdotes se levantavam, porque às 6 horas da manhã já tinham que estar lá no santuário, para limpar as mesas de pão da proposição, para limparem os altares onde haviam sido dados os sacrifícios, para acenderem as lâmpadas dos candeeiros e candelabros, para deixar o santuário em dignidade para o Senhor. Então às 5 da manhã o pai já estava em pé. Eu imagino o pai se levantando, começando a se vestir, e o menino ali, dormindo entre a mãe e o pai, acordando também, e ficando olhando o pai se arrumar. Ele vê o pai usar a roupa, e o pai coloca uma estola sacerdotal, não de qualquer cor. A roupa dos sacerdotes era branca, uma estola sacerdotal branca. Ele vê o pai untar a barba com um óleo perfumado. Ele vê o pai colocar o pergaminho debaixo do braço, que era a lei do Senhor, a Torá, os livros sagrados. Ele vê o pai arrumar sobre a sua cabeça um turbante, que vinha escrito aqui numa linguagem que ele não conhecia, porque era só um menino, mas que mais tarde falaram para ele: santidade ao Senhor. Ele viu o pai se ajeitar e a mãe ajeitando o pai, e o pai perguntando como é que eu estou, e a mãe dizendo: você está lindo. Ele dando um beijo na mãe dele, estendendo a mão para uma espécie de janela para Jerusalém, dizendo: paz sobre Jerusalém. E então o pai saindo às pressas daquele cômodo e indo para Jerusalém, para entrar dentro do templo, para servir a Deus. Amém até aqui? O menino então, ao invés de voltar a dormir, a mãe vai se ajeitar na cama, e penso eu, o menino dizendo: mãe, pois é que você está acordado? Eu estou, mamãe. Então dorme. Mamãe, posso fazer uma pergunta? Pode. Mamãe, por que a roupa do meu pai é branca? Por que está perguntando, Ezequiel? Porque o pai do meu amiguinho aqui do lado, a roupa dele é cinza, é escura. Tem um pai do meu outro amiguinho que a roupa dele é colorida. Por que a roupa do meu pai é branca? Eu imagino a mãe se alegrando e dizendo: começou a deixar de ser menino para ser um homenzinho. Então está na hora dele aprender algumas coisas sagradas. E a mãe dizendo: meu filho, a roupa do seu pai fala do trabalho que ele tem. Sabe aquele pai do seu amiguinho que usa uma roupa cinza, meio escura? Sim, mamãe, ele trabalha na lavoura. Ele trabalha lá no meio da roça, e a roupa tem que ser escura, porque falta muita água em Israel. Então, para não trocar de roupa sempre, a roupa escura é para esconder a sujeira. Sabe aquele pai do seu amiguinho que usa roupa colorida? Sim, mamãe, ele trabalha no comércio. E a roupa colorida é para atrair a atenção das pessoas. A roupa do seu pai é branca, porque ela representa a santidade do Deus de Israel.
pode imaginar uma criança ouvindo isso? Como assim, mamãe? O seu pai é um herói. Como assim, mamãe? O seu pai foi escolhido desde o ventre da mãe dele. O seu pai não tinha escolha, ele não podia escolher fazer qualquer outra coisa. Ele não podia ser vaqueiro, ele não podia ser comerciante, ele não podia trabalhar na lavoura. Por que não, mamãe? Porque o seu pai já nasceu com a carteira de trabalho assinada por Jeová Jiré, o Deus da providência. Eu imagino uma criança absorvendo isso. Mamãe, posso fazer mais perguntas? Já começou, faz, Ezequiel. Mãe, por que meu pai tem que passar óleo na barba? Minha mãe dando um sorriso, dizendo assim: porque o seu pai é da linhagem do primeiro sacerdote de Israel. Vamos ler aqui para vocês, aqui é um salmo de Davi, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, o primeiro sumo sacerdote. O seu pai unta a barba com um óleo. Mas é só para ficar molhada, mamãe? Não, meu filho. É que quando seu pai saiu daqui de casa, ele vai encontrar trabalhadores nas ruas. Na medida que seu pai vai andando, todas as pessoas que veem o seu pai param e inclinam a cabeça. Por quê, mamãe? Porque está escrito aqui na testa do seu pai: santidade ao Senhor. As pessoas sabem que quando seu pai caminha, ele representa Deus na terra. Então todas as pessoas ficam paralisadas e se curvam. Todas as pessoas respeitam seu pai andando, porque é como se Deus andasse no meio do povo. Tá, mamãe, mas por que do óleo? Tem um grupo em Israel, meu filho, que não pode ver o seu pai andando. Por quê, mamãe? Porque são cegos, nasceram com deficiência física. E os cegos ficam deitados lá na entrada do templo, porque é ali que eles pedem esmola. E quando seu pai vai subir na escadaria do templo, agora de manhãzinha, ainda está fresquinho, o vento bate na barba do seu pai, e o óleo, ele é perfumado, e o cheiro entra na narina do cego, e o cego sente mais cheiro do que nós, filho, porque tudo que falta em um dos sentidos que nós temos, os outros 4 é aguçado. O cego acorda com o cheiro agridoce do óleo, ele fica em pé e diz: eu não vejo, mas eu sinto o cheiro do homem de Deus, que acabou de chegar aqui. Imagine uma criança ouvindo isso. Meu Deus, até os cegos respeitam meu pai. Mamãe, posso fazer outra pergunta? Vai, Ezequiel. Eu fui visitar a casa de um amiguinho meu, e a mãe dele tem uma cozinha. Por que a nossa casa não tem cozinha? Olha que interessante isso. Todas as casas de Israel tinham cozinha, menos a casa dos sacerdotes. Sacerdotes não cozinhavam. Eles não podiam escolher a comida que quisessem comer. O Senhor disse a Josué, quando ele assumiu o lugar de Moisés, repartiu a terra prometida em 11 pedaços. E quando viram que a tribo de Levi ficou sem herança, perguntaram: e qual é a herança dos levitas? Josué sacou um outro testamento, diz: Moisés deixou escrito aqui, ó, a herança dos levitas é o próprio Deus. O que significa? Significa que tudo que um levita precisar, Deus vai dar a ele. Deus vai dar a ele a roupa, Deus vai dar a ele a comida, Deus vai dar a ele a casa. E o que é que ele vai fazer? Ele vai dar a Deus glória, ele vai dar a Deus aleluia, ele vai dar a Deus sacrifícios, ele vai dar a Deus louvores. É a troca sagrada. Mamãe, então por que não tem cozinha aqui? Porque nós não podemos escolher a comida. O seu pai foi agora às 5:30 da manhã lá para o santuário. No final do dia, ele vai pegar aquele garfo que está pendurado aqui na cintura dele, era um garfo de 3 pontas, e vai ser colocado um tambor na frente dele, com vários pedaços de carne, que foram dadas em sacrifícios, e essa carne vai ser cozida. O seu pai vai fincar esse garfo de 3 pontas, e quando ele puxar, o pedaço que sair, é o nosso sustento. Então é Deus quem vai dizer se o nosso pedaço é grande ou é pequeno, se é bem temperado ou se não é temperado. Porque nós, filhos, nós não dependemos da terra, nós dependemos do céu. Essas histórias foram impregnando no menino. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Eu imagino Ezequiel, Fernando, entrando na escola rabínica, e na hora do recreio, molecada brincando, e alguém dizendo assim: ô Ezequiel, você pode contar um negócio para nós? O que você quer saber? Como é que é ser filho do sumo sacerdote? Como assim? O seu pai é o cara.
Uma vez por ano é ele que sai lá de dentro daquele lugar lá, estende a mão e diz: paz sobre Israel. Minha mãe e meu pai até choram quando escutam o seu pai. Como é ser filho desse homem? Eu imagino Ezequiel dizendo: é uma loucura. Por quê? Porque meu pai é esquisito. Como assim? Enquanto está todo mundo dormindo, está o meu pai acordado. Fazendo o que, Ezequiel? Fica olhando para aquela janela com as duas mãos estendidas. De vez em quando eu vejo a lua bater no olho dele e lágrimas descem do olho dele. E eu escuto ele falar baixinho: perdoa os pecados do povo, ajuda o povo a te conhecer melhor, não deixa o povo se perder no meio do caminho, traz vida sobre Israel, fala conosco, libera sobre nós a sua graça, faz milagres de novo, porque essa é a atuação de um sumo sacerdote, de um homem de Deus. Meu pai usa uma roupa que vocês já sabem, né? É diferente. Minha mãe me explicou o porquê. Meu pai passa óleo perfumado na barba para o cego saber que ele está chegando. Mas tem uma vez por ano que meu pai fica todo esquisito. Que vez, Ezequiel? O dia em que vocês falaram que a mãe de vocês chora. A mãe de vocês chora, né? E eu e minha mãe ficamos meio perturbados. Por que, Ezequiel? Porque nesse dia meu pai não sai de casa só com uma roupa branca. Ele põe a roupa branca, aí ele põe uma roupa colorida por cima da roupa branca. Essa roupa colorida, ela é extravagante. Depois ele coloca em cima dessa roupa colorida uma capa, e lá no pé da capa tem um monte de bolinha de ferro, que ele chama de campainhas e romãs. Aí meu pai coloca por cima disso um colete que tem 12 pedras coloridas aqui, 12 pedras preciosas. Aí ele coloca 2 ombreiras, uma aqui e outra aqui, cheio de pedras preciosas também. Aí ele pega aquele turbante que ele carrega na testa sempre, e ele encaixa na cabeça, e esse turbante fica com um pano que só deixa o olho do meu pai de fora e o nariz, tudo nele é tapado. E nesse dia, o meu pai vai na frente, e ele não vai sozinho. A minha mãe e eu temos que ir juntos também. A gente vai até a entrada do templo, aí a gente fica lá embaixo. Meu pai sobe o alpendre e ele entra no átrio. Lá no átrio, eles deixam meu pai todo pelado. Por que, Ezequiel? Minha mãe disse que meu pai tem que tomar banho 5 horas da manhã. Por quê? Porque é um dia especial, ele não pode entrar sujo. Aonde, Ezequiel? Minha mãe disse que meu pai vai falar direto com Deus, cara a cara. Como assim? Meu pai fala com Deus uma vez por ano, cara a cara, só Ele, Deus, o Criador, aquele que fala conosco, que manda os anjos, que soprou do Mar Vermelho. O meu pai fala com Deus face a face. Então minha mãe diz, e para ele falar com Deus, ele tem que tirar toda a roupa e tomar banho. Aí meu pai toma banho, eles vestem o meu pai. Aí eles tiram o meu pai ali do átrio, que é a entrada do santuário, e levam ele para o lugar santo. E lá no lugar santo tem uma bacia cheia de sangue. Sangue de quem, Ezequiel? Sangue de um cordeiro imaculado, sangue de um cordeiro sem defeito. Por que, Ezequiel? Porque minha mãe diz que é o sangue do cordeiro que perdoa os pecados. Meu Deus! E o que é que o seu pai faz com esse sangue? Dizem que o meu pai enfia a mão dentro da bandeja, e ele sai com uma luva pingando sangue, a mão dele fica toda vermelha. Ele faz isso várias vezes. Na primeira vez ele faz até o sangue secar, aí ele coloca de novo mais uma, ele vai tendo várias camadas, até que ele sai dali com as mãos cheias de sangue. Aí eles amarram uma corda no meu pai, e fazem o que, Ezequiel? Aí lá no lugar santo tem uma cortina gigante, que eles chamam de véu do templo, que pesa 1 tonelada. Os sacerdotes abrem a cortina sem olhar para dentro, e o meu pai, com as mãos para cima, vai andando. E na medida que meu pai vai andando, aquelas campainhas e aquelas romãs vão batendo, fazendo dlim, 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 dlim. E a corda é esticada, e o homem vai entrando lá dentro. E quando meu pai entra, eles fecham a cortina, e os sacerdotes ficam olhando a corda, ficam ouvindo barulho, porque vai chegar uma hora que meu pai vai parar pela primeira vez. Quando meu pai para, todo mundo se ajoelha. Como sabe que o seu pai para? Parou de fazer barulho e a corda está sem movimento. Aí os sacerdotes dizem, ajoelhemos. Aí os levitas que estão no ato dizem, nos ajoelhemos. Aí o povo, a nação inteira de Israel que está lá fora diz, é hora de se ajoelhar. É o dia nacional do perdão. O único homem que fica de pé é meu pai. E meu pai está em pé lá dentro. O que acontece lá dentro? Um dia eu vi meu pai falando que quando ele atravessa o véu, lá na frente, dentro do lugar chamado Santo dos Santos, tem uma arca chamada Arca da Aliança. Ela é de madeira, pintada de ouro por dentro e por fora. Ela tem uma tampa em cima dela que pesa quase 400 quilos de ouro. Em cima da tampa
tem 2 querubins feitos de ouro. A asa de um se encontra com a asa do outro, e ambos ficam olhando para baixo, porque não podem olhar para cima. Minha mãe disse que aquilo ali é o trono de Deus. Como assim? Meu pai falou para ela que aquela arca não é uma caixa, um porta-joias, é um trono. Porque meu pai chega perto daquela arca com a mão cheia de sangue, e ele passa o sangue nas 4 pontas da arca. Depois que ele passa o sangue nas 4 pontas, ele inclina a cabeça e dá 7 passos para trás. As campainhas começam a bater de novo. Aí os sacerdotes que estão ajoelhados colocam a cabeça no meio do joelho, porque está chegando a hora. A hora do que, Ezequiel? A hora de Deus entrar lá dentro. E o que acontece? Minha mãe diz que meu pai fecha os olhos, ele só escuta um vento. E desse vento, lá do céu, sai um raio de luz que entra dentro do lugar santo dos santos. E naquelas asas dos querubins de ouro que estão ali, Deus se assenta. Deus senta. E meu pai diz que antes de Deus olhar para ele, Deus vira o rosto 4 vezes lá dentro. Para que, Ezequiel? Deus vira o rosto 4 vezes para os 4 cantos daquela arca, para ver se tem sangue mesmo. E Deus sente o cheiro do sangue, para saber se o animal é puro, para saber se o animal é imaculado, para saber se é de um cordeiro de verdade, porque não pode ser outro animal, e para saber se ele foi entregue com o coração aberto. Depois que Deus sente o cheiro e vê que o animal é puro, aí Deus olha para o meu pai. E aí, Ezequiel? Aí é a hora da prova. Meu pai não pode ter defeito para entrar lá dentro. Não pode ter defeito na orelha. Não pode ter defeito no nariz. Não pode ter defeito na boca. Não pode ter defeito nos pés e nas mãos. Não se escandalize, tá? O sumo sacerdote não podia ter defeito nem na sua bolsa escrotal. Ele tinha que ser perfeito. E cada um desses lugares onde se busca a perfeição é uma aplicação. Por que o sacerdote não podia ter problema na orelha? Era a maneira de Deus dizer: o sumo sacerdote não pode dar ouvido a qualquer porcaria. Não podia ter defeito no nariz, porque ele não podia se meter na vida dos outros. Não podia ter defeito na língua, não podia ser um falastrão falando da vida dos outros. Não podia ter defeito dos olhos para ficar olhando aquilo que não devia. Não podia ter defeito nos pés, indo onde não devia ir. Não podia ter defeito nas mãos, tocar em coisas que não podia tocar. Ele era um homem santo. E depois que Deus olha o meu pai, e meu pai está santo, aí Deus abre a boca e diz: avise ao povo que haverá paz, haverá saúde e haverá prosperidade sobre Israel. E aí, Ezequiel, e aí vem a parte mais engraçada. Eu estou usando a linguagem de uma criança. O que é engraçado? Sabe aquela corda que amarraram meu pai? O que acontece? Agora, depois que o povo sentiu aquela presença toda, eles olham para a corda e a corda está chacoalhando. Por que está chacoalhando, Ezequiel? Porque Deus fala com meu pai, e do jeito que Deus desceu, Deus volta para cima. E o meu pai então abre o olho. E quando meu pai abre o olho, ele vê que ele está vivo. Meu pai começa a dizer: Deus estava aqui e eu sobrevivi. E meu pai começa a sentir ainda a presença de Deus que esteve lá dentro. E quando a presença de Deus vem sobre o corpo do meu pai começa a tremer, porque a emoção é muito forte. O corpo começa a reverberar. E aí a corda começa a balançar. E aí as campainhas e as romãs começam a bater uma na outra. Aí os sacerdotes que estão com a cabeça entre os joelhos olham e dizem assim: já acabou, vamos levantar e vamos tirar o homem lá de dentro. Aí eles pegam a corda e começam a arrastar o meu pai. Aí meu pai vem tremendo todo, vem saindo de lá de dentro tremendo. Aí meu pai vai tremendo até chegar na escadaria do templo. Aí diante dele tem 5 milhões de judeus, e todo mundo esperando o recado de Deus. Aí meu pai estende a mão e diz assim: haverá paz esse ano, haverá prosperidade esse ano, haverá saúde esse ano. Podem ir para suas casas, porque Deus ouviu a nossa oração. Perdoados estão os nossos pecados. Uma criança que ouve histórias assim, uma criança que participa de uma família sagrada, uma criança que tem o pai e a mãe como exemplo, uma criança que cresce num ambiente sadio, automaticamente essa criança será diferente de todas as outras crianças. A aplicação desse texto nessa noite não é apenas espiritual, porque eu já vi você chorar e se alegrar porque a história é linda, mas a aplicação é muito mais séria. O que você tem dado aos seus filhos?
Quando os amiguinhos dos seus filhos, as amiguinhas das suas filhas perguntam sobre o pai e a mãe, que história eles têm para contar? História de pai e mãe que estão se atracando aos palavrões, às brigas, aos chutes, aos pontapés dentro de casa? Que história eles estão ouvindo que não aguenta mais ouvir você falar que vai largar dela, ela vai largar de você? Que histórias eles ouvem? Ah, meu pai lá na igreja é uma benção, mas em casa é um cachaceiro, A minha mãe, ela é santa lá na igreja, ela canta até, ela dança, mas em casa só eu sei que eu aguento. O que é que os seus filhos falam para os amigos deles, quando são questionados sobre o testemunho dos pais? É sério. Nós somos como uma esponja quando somos crianças. Nós absorvemos tudo que vemos, ouvimos e sentimos. Tudo isso vai nos construindo e nos dando a base da construção do nosso caráter e da nossa personalidade. Cada cabeça aqui dentro é uma sentença. Cada um aqui dentro tem uma vida. Cada vida é um universo isolado. O ser humano carrega traumas desde a sua infância. E também carrega boas lembranças desde a sua infância. Se você teve a graça de nascer numa família equilibrada, com 4 refeições por dia, se você teve a oportunidade de sentar no colo da sua avó e ela, antes de você dormir, ela te contou histórias de carochinha, é automático que você vai ser uma pessoa que vai ter muito mais probabilidade de dar certo na vida, do que uma pessoa criada à margem da vida, de que uma pessoa criada numa família desestruturada, numa família onde só tem palavrão, onde só tem coisas ruins. Imagina, com 13 anos de idade, eu era drogado. Por quê? Sem estrutura familiar nenhuma. E não é que minha mãe não queria dar. Como é que uma pessoa vai dar aquilo que ela não tem? Maldições que vêm de geração em geração. Ainda bem que Jesus entrou no meu caminho, me deu vida, e eu coloquei um ponto final na maldição. O que veio depois de mim é uma família agraciada e abençoada. Não é uma família perfeita, porque não há perfeição, mas é uma família que tem Deus dentro dela. Eu me lembro das minhas filhas, quando estudavam lá na escola, todas as professoras falavam, olha, são diferentes. Por que são diferentes? Porque aprendem coisas diferentes, porque absorvem coisas diferentes. Automaticamente essas crianças vão ser equilibradas, e quando vier a luta, vão ter força para encarar a luta. Minhas filhas hoje, uma com 29, outra com 22, outra com 21, se não me falha a memória, eu estou errando, errei? Já é 22, 23, estou ficando velho, né? É natural. Quando elas têm lutas, elas sabem o caminho. Elas fazem campanhas, elas falam, pai, o senhor pode orar por mim? Eu ensinei a elas o caminho. Um pai que não ensina o caminho para o filho, na primeira luta que vier, a menina quer tomar veneno. Ela quer se enforcar. O rapaz acha que o mundo é contra ele e vai se envolver com os piores bandidos da cidade. Falta de referência. Às vezes nós mais velhos somos egoístas, entramos aqui dentro e falamos, Deus, me dá um milagre, me dá a vida financeira equilibrada, faz isso, faz tudo para mim, e esquecemos da parte principal, que são os nossos filhos. Olha a diferença de Ezequiel. Ele viveu a mesma luta, o mesmo problema de todo mundo, as mesmas desgraças, mas ele não se entregou. Ele teve estrutura de permanecer de pé. Continuou dentro dele um sonho. Pergunte qual? De um dia chegar onde o pai dele chegou. E onde é que o pai dele chegou? Lá no Santo dos Santos. Eu imagino o diabo falando no ouvido de Ezequiel todo dia, você nunca vai chegar onde seu pai chegou, porque o santuário foi destruído. O templo de Salomão foi queimado. Não existe alpendre, não existe átrio, não existe lugar santo, não tem mais véu do templo, não tem lugar santo dos santos. A arca foi roubada, ninguém sabe onde ela está. Você nunca irá onde o seu pai foi. Mas Ezequiel não ia pelo que via, ele ia pelo que cria. Estava plantado dentro dele. Ele tinha fé, ele tinha ensinamento, ele tinha onde se apegar na hora da luta. Quando o diabo vinha falar, não, ele diz, não, meu pai falou, vai acontecer. Ele acreditava nos ensinamentos que foram plantados dentro dele. E você, acredita nos seus sonhos ainda ou não? Ou você é uma pessoa frívola, uma pessoa volúvel? Pior, uma pessoa que não consegue escolher o caminho para a vida, tem medo de tudo,
ao ter medo de tudo, ver as oportunidades passarem, que você tem medo de se lançar naquela história. Faltou alguém plantar dentro de você sonhos. Faltou alguém plantar dentro de você fé. Olha onde eu nasci, Orlândia, onde você nasceu também. Mas eu nasci no meio da pobreza. Aí me converti à fé. E tive, pela graça de Deus, um amigo que me ajudou muito a conhecer esse Jesus, que hoje eu ensino vocês. Está ali o pastor Elias. Ele cuidou de mim por 2, 3 anos. Cuidou como um pai cuida de uma criança. Ele pegava aquela mobilete amarela que ele comprou quando trabalhava lá na Pernambucana. Oh, memória boa, hein, Elias? E ele ia até onde eu estava, ele me botava no mobilete. Não, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos. Ele não se afastou, foi como um pai. Ele foi me dando os caminhos, me levando para os congressos. Me apresentou a pastora Roseli, o pastor Valdeci, pessoas mais crentes. Esse povo foi falando para mim que eu podia ser o que eu quisesse ser. Foram plantando dentro de mim sonhos. Ninguém nunca tirou os sonhos de dentro de mim. E olha onde eu cheguei. E eu ainda tenho mais sonhos, hein? Só Deus sabe onde eu posso chegar ainda. Porque o meu Deus não conhece limites. Ele conhece só corações que têm sonhos. Tem alguém que ainda tem sonhos aqui dentro ou não? Então, por favor, tente nesta noite trocar, em nome de Jesus, todas as palavras malditas que plantaram dentro de você, por essas palavras de fé que eu estou te dando aqui agora. Não importa o que o seu pai e sua mãe fizeram com você. Pai e mãe não são donos. Todas as vezes que eu apresento um bebê aqui, eu falo: você e a senhora não são donos dessa criança, vocês são mordomos dela. O que é mordomo? Mordomo é aquele que cuida de algo precioso para um dono. A Bíblia diz: filhos são herança do Senhor. Então, se o seu pai e sua mãe não te abençoaram o suficiente, aprove a Deus te salvar e te colocar aqui dentro. E eu, como seu pai espiritual, estou te abençoando. Não, eu vou falar de novo. Se o seu pai e sua mãe falaram que você não ia prestar, eu repreendo esta palavra e digo: você vai ser o melhor em tudo que você fizer depois dessa noite. Se você acreditar no que eu estou falando, se apegar a esta promessa, não tem tragédia na vida, não tem queda, não tem escravidão, não tem desaforo, nada vai roubar o que Deus tem para você. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus para você nessa noite é essa: põe-te em pé, porque eu quero falar com você. 5 anos lá na beira do rio Quebar. Interessante, ele está lá catando água, colocando na canga, se ajeitando no pescoço. E Ezequiel vai ficar em pé. Quando ele fica em pé, automaticamente ele tem que olhar para cima. E quando ele olha para cima, ele vê uma roda de fogo girando. Ele pisca o olho, olha, não é uma roda, são duas. Uma roda girando dentro de outra roda. Ele pisca o olho e ele vê os passageiros daquela espaçonave, querubins que estavam dentro dela. E do meio daquela visão sai uma voz dizendo: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Mas temos um problema aqui. Pergunte qual? Ele já estava de pé. Ele está olhando para cima. Ele está olhando para cima e Deus está dizendo para ele: põe-te em pé. Mas Senhor, eu já estou de pé. Não, Ezequiel, não é só o corpo de pé. Põe-te em pé aqui, ó. São 5 anos de solidão aqui nesse cativeiro. Você tem todos os motivos do mundo para falar que eu te abandonei. Você está quase indo, então por favor não deixe esse quase chegar ao fim. Põe-te em pé hoje. Por quê, Senhor? Porque eu vou te usar aí dentro desse cativeiro. Eu te levanto para você ser voz contra a casa rebelde. As nações saberão que eu ainda sou Deus e falo. E levanto profetas como você. Senhor, e o que o Senhor veio fazer aqui hoje? Falar comigo dentro do cativeiro. Eu vim realizar seu sonho, Ezequiel. Qual? Você não tinha um sonho de entrar no Santo dos Santos? É, Senhor, mas o Santo dos Santos foi queimado. Aquele lá era só o reflexo. O Santo dos Santos verdadeiro é esse que você está vendo aqui, Ezequiel. Está vendo essa roda de fogo? Está vendo os querubins? Esse é o meu trono. Eu estou assentado em cima desse trono. E eu vim aqui só para te dizer que quando eu quero, eu levanto o homem. E tem mais uma coisa, Ezequiel. O que, Senhor? Você tinha um sonho, qual era? Ser sumo sacerdote. O seu sonho é bom, mas o meu é maior do que o seu. E qual é o seu sonho? Você quer ser sacerdote e eu quero que você seja profeta. Senhor, qual a diferença? O sacerdote só escuta o povo e fala comigo. E o profeta escuta o que eu tenho a dizer e fala para o povo. Eu te levanto para você ser o meu porta-voz. Assim diz o Senhor. Vai haver um movimento na sua vida por esta semana.
por esta semana, palavras de fé que você tem ouvido há muito tempo vão criar vida dentro de você, vão te dar estrutura para sair da depressão, do quarto escuro, dessa cara triste, dessa mágoa. O Senhor vai te dar uma autoridade tão grande essa semana, vocês vão dar testemunho depois. Você vai ter coragem para encarar coisas que você não tinha coragem antes. A oportunidade vai chegar, você vai agarrar ela e não vai soltar mais ela. De hoje até domingo que vem, o Senhor Deus vai mostrar na sua vida que Ele é Deus, que Ele não abandona os seus. E mais ainda, Ele manda dizer: o que você sonhou é pequeno demais, porque o meu sonho é maior e é melhor do que o seu. A única coisa que Deus te pede é: põe-te em pé. Não ande mais de cabeça caída para baixo, não ande mais de ombro caído, não ande mais com pena de si mesmo, não ande mais jogando a culpa nos outros, acusando o mundo, acusando os seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes, qualquer pessoa que seja, de ter impedido você de crescer. Esquece isso, põe uma pedra nessa história final. Deus começa um novo capítulo hoje. O capítulo começa assim: vai dar tudo certo. E vai terminar assim: ele ou ela e Deus viveram felizes para sempre. Quem está debaixo desta palavra acredita? Quem pode dar um grito de glória a Deus bem alto? Quem pode ficar de pé comigo, fique. Aleluia. Oh glória. Eu quero fazer um convite de altar nessa noite. Feche os olhos. Eu queria orar aqui no altar só com pessoas que estão sofrendo demais, só com gente que não está aguentando. Eu sei que você está até com vergonha, porque todo mundo olha para você e vê que você é uma muralha, que você consegue esconder bem, mas Deus sabe que você está no seu limite. Deus sabe que mais um pouquinho e os seus pés escorregam. Como o senhor sabe disso, pastor? Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente na casa. E o que o senhor quer que eu faça? Use o restinho de força que você tem e venha aqui na frente. Isso, pode chorar, filha. Põe-te em pé, porque Deus quer falar com você. Vem. Aleluia.